Vereador, 3 minutos para cada vereador, tá bom? 3 minutos. Tá bom, presidente. Vou ser rápido. Bom, como vai ser a fala final, nós vamos ter ordem do dia hoje. Saudar mais uma vez o presidente, a mesa, os vereadores, ao público presente. Obrigado pela presença maciça, quem nos acompanha pela internet. Uma saudação especial, minha ex-vizinha, Dona Maria Imaculada. Obrigado pela presença. Meu amigo ali, o Adriano Fiarresgo. Semana retrasada tive aqui a visita do nosso deputado federal, doutor da Cunha. Parabenizar também a GCM pelo trabalho que vem fazendo na cidade. Eu sou testemunha disso, com relação ao aumento aí da capacidade da Guarda Municipal estar trabalhando na questão da segurança pública hoje, reforçando as escolas, claro. Ainda nós temos muitas escolas para conseguir suprir, é sempre no mesmo horário, mas com certeza estão fazendo de tudo para poder atender todos e melhor aí os serviços, principalmente nessa fase totalmente conturbada, nesses ataques aí sofridos tanto em São Paulo como lá em Santa Catarina. Pessoal, eu queria falar aqui um pouco sobre um requerimento que eu fiz e uma resposta que veio do Executivo. Infelizmente não vou poder falar muito porque ainda faltam respostas aqui, presidente. Inclusive eu gostaria de pedir para que o nosso corpo jurídico fizesse contato com a administração, porque dentro do questionamento me faltaram informações, tá? Pessoal, a nossa vida ela é regrada pelo aquilo que você ganha e que você gasta. A administração pública é o suor do nosso trabalho e a administração tem que acabar suprindo as necessidades. Então não dá para se gastar mal com algumas coisas do município, até porque o dinheiro ele é finito. Então o que eu falo? Nós temos que prestar um pouco mais de atenção, e isso vai aí ao Executivo, com relação às locações dos imóveis. Porque eu fiz uma solicitação aqui de entendimento com relação a um imóvel aqui para guardar móveis, bens inservíveis, bens que a administração não tem mais interesse. E hoje nós temos ali na antiga rodoviária um espaço já locado pelo município com possibilidade de se colocar bastante material lá. Então, dentro da minha concepção, não vejo a necessidade de se alugar um outro espaço para colocar um bem que não vai ser mais utilizado pelo poder público. Então, eu acho que daria para economizar nesse sentido e investir em outras situações. Eu acho que aí o município tem que começar a fazer ali um pouco mais de gerência com relação a este gasto público. Não vim aqui para ficar polemizando não, mas assim, para que o município comece a gastar melhor, até porque, como eu falei, nós estamos no mês de abril e as dificuldades financeiras, elas começam a aparecer. Se não agora, vai aparecer aí do meio do ano para frente. Então tem que gastar com sabedoria. Nas nossas casas nós fazemos isso, então quem dera com dinheiro, todos nossos aqui, investindo em alguma coisa que dá para se compactar dentro dentro do espaço que hoje já é alocado. Então é isso que eu gostaria de falar, não vou falar muito mais, que eu espero um pouco mais de resposta que não vieram aqui ainda. Obrigado, vereador. Requerimento, próximo. Vereador Wilson, DRH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aquele que nos assiste pela internet, mais uma vez, uma boa noite. Todas as vezes que eu vejo a Câmara Municipal repleta, eu faço questão de agradecer e dizer o quanto isso fortalece o nosso trabalho. Então, participem sempre, a população tem que participar ativamente, afinal de contas, aqui é a Casa do Povo. Eu queria, antes de mais nada, deixar consignado aqui em ata. A semana passada não tive a oportunidade de fazer esse registro, mas eu sei que boa parte dos senhores aqui estão aqui com interesse no projeto de lei que trata da reforma do magistério. Então, deixar aqui registrado que esse projeto de lei não foi encaminhado para essa Casa de Leis. Portanto, ainda não está aqui para nossa avaliação, para a tramitação legislativa. Então, assim, reafirmo o meu compromisso de não votar esse projeto de lei sem uma ampla discussão. Não será com o meu voto
que votaremos em regime de urgência, porque sabemos da importância e quanto ele impacta na vida de todos os servidores públicos. Aqueles que não sabem, repito e deixo registrado, carrego com muito orgulho um sobrenome RH, por ter trabalhado por mais de 17 anos na administração pública, mais especificamente no Recursos Humanos. Então, aqueles que me acompanham sabem, o servidor público sempre foi e sempre será uma bandeira do meu mandato. Então, estaremos aqui sempre para lutar por aquilo que é possível, por aquilo que é legal, por aquilo que é possível para o servidor público. E com todo o respeito a vocês que hoje aqui estão, entendo que o servidor público como um todo merece uma valorização. A reforma administrativa ela tem que ser mais ampla, não atender apenas o magistério. A administração pública é um conjunto, é uma engrenagem. Se nós não tivermos toda ela funcionando em sincronia, não haverá um serviço público de qualidade, que esse é o fim último da nossa atuação, da atuação do Executivo, do Judiciário. É para isso que o governo serve, para que possa ofertar à população serviço público de qualidade. E vocês podem ter certeza que farei aquilo que estiver ao meu alcance para que a gente leve isso a efeito. Ou seja, valorização do serviço do servidor público para que tenhamos aí serviço público de qualidade. Senão não faz sentido eu estar aqui, não faz sentido o meu mandato. Então, deixo aqui mais uma vez registrado o meu posicionamento com relação a esse projeto de lei específico. Não votarei ele em regime de urgência, se depender do meu voto. Evidentemente que vivemos uma democracia, a maioria que decide, mas esse que vos fala não votará esse projeto de lei sem uma ampla discussão, principalmente com os servidores envolvidos na questão. Uma boa noite, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, vereador. Vereador José Roberto. Boa noite, senhor presidente, público presente, público que nos assiste pela internet. Realmente, eu também falaria do mesmo assunto, o nobre vereador Wilson, né? Oi? Eu ia falar do mesmo assunto, qual fiz um documento hoje da Comissão de Educação e Esporte à Prefeitura Municipal, perguntando qual o prazo que seria enviado para a Câmara, para que a gente possa discutir. Tive com algumas pessoas da educação também que me procuraram, para que a gente possa dar sequência nesse trabalho, mas realmente os vereadores, nesse momento, não temos o que fazer, nenhum dos 10, né? Estamos aguardando chegar na Câmara para a gente possa tomar as providências, né? Enquanto não chegar aqui, nós não podemos fazer nada. Nós vamos começar a discutir a partir do momento que chegar aqui na casa. Enquanto não chegar aqui na casa, a gente não tem o que fazer. Mas nós vamos fazer sim. Bom, pessoal, vamos lá, por gentileza. Vamos lá. Então, vereador Wilson, eu também, na verdade, não votarei. Nós vamos discutir, ver quais são as possibilidades. Já combinamos entre os vereadores que a gente vai fazer uma ampla discussão, discutir com as categorias, ver as comissões e dar sequência, né, nas possibilidades, né? São várias categorias, né? Então, umas já conversaram, já estão cientes e outras não. Então, seria isso. Eu também acho que, chegando aqui, a gente tem condições de avaliar melhor e fazer o trabalho correto para que todos saiam satisfeitos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Henrique Garzon. Vale, tem aí, boa noite a todos, mais uma vez, público presente da internet, senhores presidentes, senhores vereadores. Bom, primeiramente, parabéns por lotarem de novo essa casa, continue assim, todos os dias, no decorrer do ano todo. Acho que quanto mais representatividade popular a gente tem, melhor o serviço público é entregue. Parabenizar as mulheres republicanas, marcando presença em peso aqui mais uma vez. E pessoal, queria fazer um adendo aqui da saúde, só hoje, segunda-feira, eu recebi... Olha, uma reclamação do posto do estado do Gaivota falando que não tinha tinta para imprimir exame. No posto de Loti não tinha exame de sangue para os próximos 30 dias, pelo menos. No posto do centro, ali do Mosteiro, não estavam fazendo manutenção de sonda. No posto do Belas Artes, às 11 horas da manhã, fechado para limpeza. O posto do Guapiranga, falaram que está sem médico há mais de um mês.
Tá difícil a nossa saúde, pessoal, tá difícil. Pedem socorro, a gente vem brigando, falando, mas acho que muita coisa a gente tem que mudar, que não vem mudando. E queria também falar para esse público maior que está aqui, da educação, esperando, né, com toda razão, o plano de carreira tão esperado, que já foi contratado, estudo, tudo, e não chega, né? Faz-se um plano e aí o governo diz que não cabe no orçamento, né? Porque está gastando mal. Por que que não vai caber dentro do orçamento, né? Porque o jeito que vem gastando dinheiro público não está sendo bem administrado. A maioria das cidades tem conseguido fazer, cidades menores, cidades maiores, e aqui está difícil. E, em especial, aos educadores de creche, eu quero dizer que eu recebi o documento de vocês muito bem estruturado, mas mais do que isso, eu fui pesquisar e peguei um estudo da FGV que me deixou muito convencido da luta de vocês, porque desde a Constituição de 88, a educação infantil deixou de ser da assistência social e virou educação. Com o ECA e a LDB, em 96, também foi entendido que a educação começa dos 0 aos 6 anos. E quando a secretária nos passou, dizendo que não podia porque vocês fizeram um concurso diferente, eu encontrei vários municípios, como São Paulo, Osasco, Diadema, que fizeram essa adequação, e aqueles que são educadores de creche, que já têm a sua formação, podem passar diretamente, aqueles que ainda não têm, dá-se um prazo de 4, 5, 6 anos, até que eles consigam se adequar. Então é possível sim. Então, eu também me solidarizo, chegando nessa casa, eu já vou para todas as redes sociais, contando a vocês, chegou nesta casa, e o nosso compromisso de haver uma discussão, e quem sabe, se não vier dessa forma, que a gente consiga fazer uma emenda e mudar aqui, que aqui é o lugar da gente discutir essas coisas assim. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Fábio Bibão. Vereador professor Fernando. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. Vereador Rutinaldo Bastos. Valeu, Rutinaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, primeiro de tudo, em acréscimo ao que já foi dito pelos meus colegas, da minha parte também, tão logo o projeto chegue à Câmara, independente das cobranças que todos estão fazendo com relação a isso, mas tão logo o projeto chegue à Câmara, evidentemente que nós vamos estudá-lo em profundidade e, naturalmente, aquilo que nós entendemos que merece, eu estou falando por mim especificamente, que mereça eventual reparo, também será objeto, eventualmente, de alguma emenda. Então, isso será discutido. Então, quanto a mim, esse é o compromisso. Relativamente ao que tenho a dizer, são duas coisas. Como as senhoras e os senhores sabem, eu tenho feito um trabalho aí de verificação da questão das locações que o município tem feito, e não se trata de uma locação, mas de algumas locações. E, além das locações que estão sendo feitas e que foram feitas pelo município, eu também havia solicitado da Itanhaém Prev, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, informações sobre a locação que foi feita lá. E aqui já me chegou. Então, nós temos aqui um caso, me parece, que em função do volume de adequações que precisariam ser feitas com base numa parte da documentação que eu tenho aqui, seria muito grande, e por essa razão, qual que é a consequência? O imóvel está lá passando por todo um processo e, em função disso, está fechado. Então, na verdade, nós temos a locação que está sendo paga para onde está o Instituto hoje e aquela locação que vai ser paga ou que está sendo paga dentro desse processo de reforma que está sendo feita nessa casa para supostamente abrigar esse instituto. Então, isso é algo realmente que me chama a atenção, por conta daqueles fatores que eu já mencionei na sessão anterior, que locação tem requisito, e aí a gente vai ter que avaliar. E mesmo no caso do Instituto de Previdência, o Instituto também tem que observar aquilo que está na lei de locações. E em relação
a documentação que eu pedi quanto às outras locações, e tendo em vista que o meu requerimento foi rejeitado aqui na Câmara, o secretário de administração entrou em contato comigo e colocou a documentação à disposição para eu analisar processo a processo. Então eu vou avaliar um a um e disso naturalmente eu vou produzir um documento e com base nesse documento vou, se for o caso, sugerir providências e verificar, evidentemente, a legalidade desses procedimentos e estipar qualquer dúvida que se tenha com relação à regularidade dessas locações. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador professor Fernando. Peço ao vice-presidente que ocupa a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público que acompanha pela internet, público aqui presente, quero primeiramente agradecer as pessoas especiais que estão aqui hoje acompanhando a nossa sessão. Também, é claro que você consiga colocar aí as pessoas também, lógico, que estão aqui se manifestando. A gente entende a causa de vocês, é muito importante. Desde o primeiro momento, né, que vocês estão aqui acompanhando os nossos trabalhos, é claro que muitas coisas vão acontecendo ao decorrer dos nossos trabalhos. A gente só exige uma questão de respeito, até porque, até mesmo agora, enquanto vocês estão falando, a gente tem muitas questões de trabalho aqui também, que são, né, deliberadas através do público, através da população. Dentre elas, muitas outras demandas que estão aqui, inclusive pessoas e munícipes acompanhando, né, essas demandas serem debatidas aqui. A gente respeita muito, claro, e mais uma vez coloco aqui à disposição, até mesmo como todos sabem, a gente vem da classe, né, como professor, a gente sabe da importância que é, a gente tem isso quanto meta, até porque todos os nossos requerimentos, todos que vêm acompanhando um pouco o nosso mandato, têm visto todos os nossos esforços, para que possamos, acima de tudo, trazer algo de qualidade para todos vocês. Como todos os vereadores colocaram aqui, acho que principalmente a questão do nosso plano de carreira do magistério é algo que a gente tem brigado. Para quem não sabe, quem fez o requerimento, claro que é aprovado por todos os vereadores, mas está aqui, autoria, vereador professor Fernando. Quem articulou, não só com o executivo, com a secretária Márcia e também o prefeito, inclusive que seja contratado uma empresa específica para ser criado também, não só atualizado, mas outras questões também dentro do plano, fomos nós, claro, acompanhado de uma comissão, que aqui na casa nós temos a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que hoje, na realidade, presidido pelo Zé Roberto, inclusive o vereador Arlindo, o vereador Lucas, fazem parte dessa comissão, e todos já estão atentos, inclusive, na mesma segunda-feira passada, colocamos, durante a nossa reunião de pauta aqui atrás, que justamente estávamos esperando ansiosamente esse plano de carreira chegar ao Executivo, para que a gente possa começar a trabalhar. Inclusive, coloquei aqui para todos os vereadores, a nossa intenção, enquanto presidente, instalar a nossa comissão de assuntos relevantes voltadas à educação e, consequentemente, ouvir todas as categorias. Mas, professor, vamos ter que ouvir novamente, né, todas as categorias. Infelizmente, a gente não sabe a forma que vai chegar esse ato final do nosso plano aqui na casa. Como bem disse todos os vereadores, a gente precisa sentar, conversar com todos vocês, categoria por categoria, para que possamos definir o que é melhor para vocês. Então, a gente coloca à disposição não só o nosso mandato, mas acima de tudo a Câmara Municipal, que é sim a Casa do Povo, e aqui vocês sempre são bem-vindos. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, senhor, vamos seguir novamente, obrigado. Questão agora, pela ordem, estamos indo bem até agora, vamos continuar assim porque é importante. Quero entender também, estender agora, podemos? Senhor vereador, não há mais vereadores inscritos para falar. Podemos. Muito obrigado, vereador. Da forma educada que nós colocamos, não só na sessão de segunda-feira passada, coloquei agora novamente, parabenizei a todos vocês que estão fazendo sim, manifestação de uma forma civilizada, a gente entende, não podemos generalizar, e da mesma forma, aqui sim é a Casa do Povo, e vocês sempre serão bem-vindos. Claro que a gente entende que às vezes exaltamos, e da mesma forma, só para a gente concluir, por gentileza, só para a gente concluir, até porque a gente está disposto a abrir esclarecimentos também para vocês. Nós colocamos aqui, antes de iniciar as leituras dos nossos requerimentos, nós vamos ouvir
3 pessoas indicadas por vocês, justamente uma comissão formada por vocês, aqui agora ao final do expediente, para que possamos passar para vocês todos os nossos trabalhos e as nossas intenções com relação às demandas de vocês. Sem mais, peço que vocês se organizem aí agora, por gentileza, para escolher essas 3 pessoas para estar ouvindo aqui junto conosco, tá bom? Não havendo mais matérias a serem deliberadas, convoco os senhores vereadores à 44ª sessão ordinária da 18ª legislatura a ser realizada no próximo dia 17 de abril, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.